Fala galera, vamos lá para a resolução de mais uma questão da prova do vestibular da Unicamp 2022, questão número 62. Então ele fala para nós o seguinte: a autoclave, um equipamento de esterilização de objetos por meio de vapor de água em alta temperatura e pressão, foi inventada por Charles Chamberlain, a pedido de Louis Pasteur. A figura a seguir mostra a curva de pressão máxima do vapor da água em função da temperatura. Aí ele vai explicar um pouquinho como é que funciona esse gráfico. Para temperaturas e pressões, do lado esquerdo da curva, quando ele fala lado esquerdo, é esquerda e para cima aqui, tá? Então, essa parte para a esquerda e para cima. Então, para pontos aqui, a substância está na fase líquida. Na parte direita da curva, que é essa parte de baixo aqui, ela está na fase de vapor, beleza? Aí ele fala assim, nos pontos sobre a curva, as fases líquida e vapor coexistem. Então, se eu tiver um ponto aqui, eu vou ter água e vou ter vapor de água ao mesmo tempo, simultaneamente, tá bom? E aí ele fala, a pressão de funcionamento de uma determinada autoclave é 3 atm. Se toda a água está na fase de vapor, o que se pode dizer sobre a temperatura? Tá? Então, ele quer dizer o seguinte, o que se pode dizer sobre a temperatura se tem necessariamente vapor e a pressão que a água está submetida são 3 atm. Aí ele deu uma informação importante, pessoal, que é o seguinte, porque aqui ele fala em atm, mas depois no gráfico está em quilopascal. E aí ele disse, 1 atm são 3 quilopascal, porque para você saber essa relação, beleza? Vamos lá ver como é que a gente vai desencarnar isso aí. Bora lá. Então, a primeira coisa que eu fiz foi o seguinte. Observa, ele disse, então, a pressão em quilopascal, 3 atms são 3 vezes 100 quilopascal, porque cada atm, 1 atm é 100 kg. Então, 3 atm são 3 vezes 100 quilopascal. São 300 quilopascal, beleza? Sendo 300 quilopascal, nós estamos falando desse ponto do gráfico, ó, 300 quilopascal. Aí, o que eu fiz? Eu sei que eu estou nessa pressão, beleza? E vou aqui na fase de vapor, tá? E aí, repara, eu tenho um ponto aqui, que é o ponto que marca os 300 quilopascal, tá? E o que acontece nesse ponto? Se a temperatura for exatamente esta, se a temperatura for exatamente 133 graus Celsius, tá? Olha, aqui é 130, aqui é 135, aqui é 140. Então, aqui realmente é 133, né? Por aí, tá um pouquinho para frente do meio, 133, tá bom? E aí, o que acontece? Se a temperatura tiver 133 graus Celsius, o que eu vou ter? Se eu tiver 133, 300 kPa, eu estou na curva. Na curva eu tenho as duas coisas. Mas o enunciado falou que só tinha vapor. Então, se ele só tem vapor, obrigatoriamente a temperatura dele é para a direita aqui, tá bem? Porque se fosse para a esquerda, entraria na fase líquida. Se fosse o 133, teria fase vapor e líquida. Mas só tem vapor, então tem que ser depois do 133. Então, qual é a resposta da questão? Olha, se está 3 atm e só tem vapor, a temperatura é um valor, pode ser 135, pode ser 140, pode ser 145, pode ser 150, é um valor acima de 133, beleza? Então, a água a 300 kPa estará na fase vapor em temperaturas acima de 133 graus Celsius, que é exatamente, pessoal, o que está escrito na alternativa da letra D de dado. Beleza, gente? Bons estudos aí para vocês. Tudo de bom e até a próxima questão. Tchau, tchau.